Olá galera, bem-vindos a mais um Almanac, o seu quadro semanal de videogames, internet, televisão, cinema, desenhos, histórias em quadrinhos e tudo isso a gente leva à luz da Palavra de Deus. O meu nome é Igor Cicarini, sou líder do Ministério J5 aqui na Igreja Batista da Lagoinha e hoje nós vamos falar de um desenho, olha aí, que fez a alegria de muita garotada aí, até hoje está passando, que é o Caverna do Dragão. Vem comigo. Captain America was a young lady like you, Então, hoje nós vamos falar sobre Caverna do Dragão. Caverna do Dragão foi criada em 1983 e, para quem não sabe, Caverna do Dragão foi baseado no jogo, porque no original Caverna do Dragão se chama Dungeons and Dragons, que é Cavernas e Dragões. Foi baseado num jogo de RPG também com o mesmo nome, Cavernas e Dragões, ou D&D para quem conhece. E o RPG, para quem não sabe, é aquele jogo de tabuleiro, né, onde os jogadores assumem a personalidade de personagens e aí eles vão jogando com dados, né, tem toda uma história. Uma outra hora eu vou falar sobre RPG. E o RPG Dungeons and Dragons, ou Cavernas e Dragões, foi baseado e inspirado no livro Senhor dos Anéis. Caverna do Dragão conta a história de 6 jovens americanos na década de 80, e aí eles vão no parque de diversões, né? Vão lá na montanha-russa, e enquanto eles estão passeando na montanha-russa, eles entram no portal e aparecem no reino de Caverna do Dragão, ou Dungeons and Dragons, que no desenho é chamado só de O Reino. E quando eles chegam no reino, eles dão de cara com o famoso Mestre dos Magos, né? O Mestre dos Magos é o guia neste reino aí, para que eles voltem para casa. E aí eles vão viver altas aventuras, né? Usando as armas que eles têm, e eles vão enfrentar o terrível Vingador que quer conquistar o reino de Dungeons and Dragons, né? O Vingador quer tomar as armas dos meninos, né? E derrotar o famoso dragão Tiamat, que é o dragão de 5 cabeças, né? Reside no cemitério dos dragões, e ele derrotando esse dragão, ele vai adquirir mais poder para conquistar o reino. E aí esses 6 garotos vão enfrentar aí altas aventuras para tentar voltar para casa. Caverna do Dragão contém 28 episódios, sendo que o último episódio não foi produzido, que é o famoso episódio Requiem, né? O roteiro foi escrito, né? Mas não chegou a ser produzido, foi cancelado. Apesar do enorme sucesso, houve um desacordo entre os criadores, né, de Caverna do Dragão e a produtora, ao qual se incluía a Marvel Comics também. E aí houve uma briga de direitos autorais, desfizeram um acordo e não produziram, para a tristeza dos fãs, o último episódio. Entretanto, o último episódio foi produzido em histórias em quadrinhos, né? E aí eu vou falar sobre o último episódio com vocês. O último episódio, que foi escrito pelo roteirista, né, dos desenhos Michael Reeves, fala sobre os meninos ainda estão tentando encontrar a saída, e aí o Vingador faz uma aposta com o Mestre dos Magos, né? Dizendo que qual caminho os meninos deveriam tomar, o caminho do bem e o caminho do mal. E aí eles são incumbidos de pegar uma chave lá, e o Mestre dos Magos aposta que os meninos não vão pegar essa determinada chave e destruir essa chave, porque se os meninos destruírem essa chave, o Vingador vai vencer. Então há uma aposta entre os dois, e o Vingador fala: olha, Mestre dos Magos, você não pode ajudar os meninos dessa vez. Eu vou mostrar para eles que as crianças podem tomar o caminho do mal, como eu tomei também. Por que o Vingador está falando isso? Tem essa conversa entre os dois. Porque o Vingador é filho do Mestre dos Magos. O Vingador, filho do Mestre dos Magos, era uma pessoa boa. Só que aí ele decide ser tutoriado, discipulado por um outro mestre. Ele vai para o caminho do mal. E aí ele se rende
ao mestre que se chama aquele que não pode ser nomeado, né? E ele vai ser discípulo desse capeta aí. Aquele que não pode ser nomeado é o diabo. Então ele vai para o caminho do mal. E aí o Vingador passa a história inteira tentando dominar aí o reino. Voltando lá. Aí os meninos estão indo lá e vão enfrentar lá uma dificuldade. E aí quando eles estão presos numa armadilha, o mestre dos magos aparece para eles. E aí eles acham que o mestre dos magos vão ajudá-los. E aí o mestre dos magos simplesmente dá as costas. Mas lembrando que isso era um acordo entre os dois. Aí há uma racha no grupo, há uma divisão, né, no grupo, porque um está falando que o mestre dos magos sempre foi mal, que eles eram prisioneiros, e os outros acreditam que tem um propósito maior nessa atitude do mestre dos magos e continua a caminhada. O Vingador aparece para eles e faz essa proposta, que para eles saírem do reino eles teriam que destruir essa chave. Como eu disse, há essa racha aí, porque um acredita no mestre dos magos, um outro grupo acredita no Vingador. E eles vão para esse castelo aí. Resumindo o final, o Eric, que é o cavaleiro, né, do escudo, o Vingador tenta convencê-lo de jogar essa chave aí, para destruir essa chave, só que o Eric não destrói a chave. E aí há uma magia lá e o Vingador volta a ser na sua forma original, como filho do Mestre dos Magos. E aí o Mestre dos Magos, para surpresa de todos, fala que para os meninos que o Mestre dos Magos tinham trazido os meninos para esse reino para libertar o Vingador do lado mal. E o Mestre dos Magos possuía o poder o tempo todo de levar os meninos para casa. E aí, no final, ele abre o portal para os meninos e dá a seguinte escolha. Ou se vocês quiserem continuar vivendo as aventuras aqui, vocês serão muito bem-vindos, estarão comigo sempre, ou vocês podem voltar para casa. E aí, o final fica em aberto. Dá-se a entender no roteiro, na história em quadrinhos, né, que os meninos resolveram ficar. A história em quadrinhos foi produzida em 2010, a partir do roteiro de Michael Reeves, mesmo o roteiro original, e foi desenhado por um desenhista brasileiro. Foi publicado aqui pela editora Panini e também nos Estados Unidos. Ok, e agora a gente parte para a reflexão do desenho. Vamos pensar aqui comigo. Olha só, o Mestre dos Magos, né? Vamos pensar na figura dele. O tempo todo ele se apresenta como guia dos jovens para fazê-los voltar para casa, né? Ajuda, traz conhecimento, né? Traz sabedoria, mostra o caminho, dá lições para os jovens. E aí o que a gente aprende com isso no final? Que o objetivo do Mestre dos Magos o tempo todo era redimir o filho dele. Ou seja, ele coloca os jovens em situação perigosa o tempo inteiro, com o pretexto de ensinar-lhes uma lição, de mostrar o caminho para casa, e aí a gente descobre no final que o objetivo dele era somente trazer o filho de volta, como ele mesmo diz em suas palavras, que ele não tinha poder para isso, ou seja, o mal era maior que ele, então ele precisava dessa ajuda dos jovens. Os jovens não tiveram livre-arbítrio do começo até o fim, né? Até o momento em que eles derrotam o Vingador. Aí eu fiquei pensando, né, quando eu li essa história em quadrinhos e assisti os desenhos todos, que tipo de mestre, que guia é esse? Que lição boa que a gente pode tirar de Caverna do Dragão? Lendo o final da história e meditando nisso, eu não tirei lição boa nenhuma, porque, como eu disse anteriormente, os meninos não tiveram escolha, né? Porque se na verdade fizesse igual Deus faz conosco, né? Olha, eu te dou a bênção e a maldição. Eu quero esse caminho para você. E em nenhum momento Deus nos engana. Deus é muito verdadeiro, muito claro e muito objetivo. Deus nos deu o Filho dele para que todos nós tivéssemos salvação, tenhamos vida eterna. Então Deus é muito claro. Esse é o meu caminho. Isso é o que eu tenho para vocês. Agora, se vocês não quiserem, é isso que pode acontecer para vocês. E eu não quero isso. Então, assim, fazendo uma comparação à luz da palavra de Deus, não dá para tirar coisa boa nenhuma de Caverna do Dragão, né? Apesar de Caverna do Dragão ter feito parte da infância de muitos jovens e adultos que são hoje e continuam passando na TV fechada aí e as crianças continuam assistindo, eu não recomendo assistir Caverna do Dragão porque
infelizmente não dá para tirar nada de bom disso aí. Lá em Provérbios 14:33 diz que no coração do prudente repousa a sabedoria, né? E a sabedoria, o prudente, para o prudente, lá no versículo 6, diz que o conhecimento é fácil. Nós cristãos precisamos nos reforçar com a palavra de Deus, buscar o conhecimento que vem do alto, né? E a gente saber o que entra dentro da nossa casa. Então, vamos tomar cuidado com esse tipo de coisa que está entrando aí. Às vezes vem, como eu sempre falo, vem com uma roupagem bonitinha, né? Com uma mensagem aparentemente bacana, mas na verdade não está trazendo nada de bom não. Críticas, dúvidas, sugestões, elogios, mande seu e-mail para balaio@redesuper.com.br e posteriormente nós vamos abordar o assunto que você sugeriu. Ok, a gente fica por aqui, a gente se vê na semana que vem. Um beijo no seu coração e até a próxima. Captain America was a Young lady like you,